Vamos lá. Então, nessa aula, nós vamos ver a indicação dos cimentos de modo resumido. Eu tenho muitas marcas comerciais e tipos de cimento, né? Cimentos resinosos, cimentos convencionais, cimentos fotoativados, cimentos duais. E aí, dependendo do que eu tenho de substrato, de modo geral, é ele que vai me levar a selecionar uma cerâmica, né? Se o paciente ele tem uma condição de investimento e eu posso escolher qualquer material, então é o substrato que vai fazer com que eu selecione o material. De modo geral, é assim que nós vamos selecionar. Então, se eu tenho um substrato mais escurecido ou se eu tenho um substrato, então, cor de dente, onde eu vou conseguir usar uma cerâmica mais translúcida. Então, dependendo do substrato, eu vou selecionar a restauração. E dependendo dessa restauração que eu selecionei, eu vou conseguir fazer a seleção agora do cimento utilizado. Então, o substrato mais o material e sua espessura, né? E a espessura vai influenciar no modo de ativação desse cimento, principalmente. E aí eu vou selecionar, então, o cimento, seja ele convencional ou um cimento com propriedades adesíveis. Então vamos lá. Se eu tiver um substrato escurecido e optar, por exemplo, por uma cerâmica com uma zircônia e estratificar em cima, ou uma metal-cerâmica que vai bloquear esse substrato, e aí ele vai ter uma cerâmica opaca e depois uma cerâmica que vai dar estética. A primeira opção que eu indicaria seria um cimento resinoso dual com uma ativação química do adesivo. Ou seja, o adesivo em contato com o cimento vai se polimerizar quimicamente, eu não preciso fotoativar ele antes de levar a peça em posição. Eu vou poder fazer a fotoativação da margem da restauração, se essa estiver exposta, né? Se eu tiver um bom acesso a essa margem, e eu vou fazer só a fotoativação dessa margem, né? Porque não vai passar luz efetivamente numa metalocerâmica, numa zircônia, dependendo, né, da espessura, pode até ocorrer uma fotoativação. Mas, de modo geral, não é a luz que vai polimerizar o cimento, é a sua capacidade aí, química de reação. Uma segunda opção, uma outra opção, seria um cimento autoadesivo. Ele tem uma técnica simplificada, onde eu não vou precisar utilizar aquele sistema adesivo, então é um passo a menos, porém, ele vai ter uma adesão um pouco diminuída em relação principalmente ao substrato, né? Você não vai ter a capacidade ali de adesão como usar um adesivo separado. Mas ele tem uma técnica simplificada. E em restaurações como essa, que a gente vai fazer um preparo para coroa, a retenção ela é muito mais macromecânica, então, pelo paralelismo, né, do preparo, pela técnica de preparo que você utilizou, do que o cimento propriamente dito. Então, você poderia utilizar aí um sistema com um cimento resinoso dual autoadesivo. Não vai ter um sistema adesivo em um frasco separado. Com marca comercial, então o Panavia SA ou o 200 Helix, o 200, entre outras marcas. Eu também posso utilizar um cimento resinoso convencional com um adesivo, por exemplo, de outra marca. Se eu utilizar um adesivo de dois passos, né, ou três passos, no caso do autocondicionante, eu teria dois passos, se tiver só dentina, e no caso aqui do OptiBond e o Scott Bond, você teria três passos que precisa condicionar a dentina. Num caso como esse, você só vai ter dentina. Então, você tem que fazer a fotoativação, então, fotopolimerizar o adesivo. Vou aplicar ele, o primer, né, o adesivo. Se tiver for esses que precisa condicionar, você condiciona.
lava, seca, primer, adesivo, polimeriza. E aí você tem que ter um cuidado muito grande para não ocorrer, né, empoçar ficar uma camada de adesivo muito espessa que vai dificultar o assentamento da peça, tá? Por muito tempo cimentei coroas com esse material, né? Antes de você ter essa possibilidade, esses cimentos, você consegue a polimerização, a ativação química do adesivo. Eu utilizava aí o Clear Fill S-Bond com o Helix ARC, sempre cuidando, né, para não ter empoçar esse adesivo no preparo. Então, eu tinha que fazer a fotoativação dele. E aí eu prefiro o autocondicionante porque eu não preciso condicionar. Eu não precisaria o passo de condicionamento, tem um passo a menos, acaba sendo então uma técnica um pouquinho mais simples. Então seria uma outra opção, tá? De cimentação. Se você não quiser utilizar a primeira ou a segunda, poderia ficar na opção que você vai ter uma adesão bem interessante, porém o cuidado é de você fazer a fotoativação e não empoçar o adesivo. Uma outra opção, relativamente de baixo custo, que é, por exemplo, fosfato de zinco, você poderia cimentar então uma coroa de zircônia ou metalocerâmica num preparo como esse, escurecido, e você vai ter uma longevidade considerável, né? Tem opções melhores hoje, mas por baixo custo você poderia utilizar um cimento à base de fosfato de zinco. E aí, uma outra opção, porém, se relata a incompatibilidade que tem esses adesivos. Então, eles são adesivos de frasco único, onde você vai condicionar a dentina e você vai aplicar um adesivo que ele tem primer e adesivo junto. E você vai ter uma superfície bastante ácida desse adesivo, que em contato com a amina que tem no cimento resinoso, já que ele é dual, você pode ter uma reação ácido-base e formar água na estrutura. E aí você não ter uma polimerização adequada, aonde a luz não chegar. Porque quando você fotoativa o cimento, a amina vai reagir. Só que se você não tiver a polimerização com luz, ele vai ficar, essa acidez vai reagir com a amina. Então, no caso onde a luz não passa, uma metalcerâmica ou uma zircônia opaca, você vai ter essa dificuldade. Então, seria priorizar os adesivos que têm o adesivo separado. Aí você tem uma superfície que ela não vai ser tão ácida. A acidez é menor e você vai ter esse problema bem reduzido, essa incompatibilidade. É isso que a gente encontra aí na literatura. Então, eu procuro não utilizar esses sistemas para uma restauração opaca. Isso, então, para um preparo onde eu selecionei uma restauração opaca, ou seja, ela é uma restauração que tem uma opacidade e você vai estratificar em cima. Se eu tiver uma situação como essa, onde o substrato tem uma cor interessante, eu vou fazer uma coroa que, nesse caso, tem dentina, tem um pino intracanal, tem resina composta reconstruindo o núcleo, e eu selecionei um de silicato de lítio, então uma cerâmica vítrea, que vai ter uma espessura aí maior que 1,5 milímetros em algumas regiões. Então, eu vou ter uma dificuldade de polimerização, de fotoativar esse cimento, esses materiais. E aí eu vou priorizar, então, um cimento dual, também com adesivo de ativação química, pelo mesmo motivo que eu falei para outro material, para a zircônia e a metalocerâmica, que eu não vou conseguir, então, ativar através da cerâmica, pela espessura, e aí eu prefiro um adesivo de ativação química com cimento. E aqui o exemplo seria o Panavia V5 também, e o Helix Ultimate, que eu tenho utilizado é o Panavia V5, como eu coloquei anteriormente. Então vai ter uma boa adesão e uma técnica simplificada.
Uma segunda opção, bem indicada, então, seria um adesivo autocondicionante de 2 passos ou um de condicionamento total de 3 passos, com um cimento resinoso convencional dual. Tá? Eu não vou ter ativação química, então eu vou precisar fotopolimerizar o adesivo, já que a luz através da cerâmica ela vai ter dificuldade de passar pela sua espessura. Outra opção aqui seria então os adesivos de passo único, de 2 passos, no caso, porque você vai ter que condicionar a dentina e depois utilizar o adesivo, mas ele tem primer e adesivo junto, você precisa fazer a fotoativação dele. Então, você vai condicionar, aplicar o adesivo, cuidar para não acontecer de empoçar, para você não ter uma espessura, uma desadaptação, né? Que a peça depois você vai fazer um ajuste oclusal e uma espessura de película muito grande. E aí pode ter degradação, pigmentação da margem, enfim. Então tem que ter esse cuidado. E aí eu posso utilizar um cimento resinoso convencional e eu vou, claro, fotoativar também através da cerâmica e eu não vou ter aquele grande problema de incompatibilidade, porque a luz vai passar em muitas regiões e eu vou ter uma ativação bem considerável do cimento rapidamente. O que eu não recomendo utilizar, principalmente numa região estética, tá? É um cimento autoadesivo, porque ele tem uma degradação maior. O fato dele ser autoadesivo, ele forma uma resina de qualidade inferior a um cimento resinoso convencional dual. Porque, né, para poder ter esse efeito de adesão, né, tem alguns componentes que geram uma certa instabilidade a médio e longo prazo desse cimento no próprio material. Então, eu posso ter pigmentação, principalmente se estiver a nível gengival, não tiver muito subgengival, ou em região anterior. Tá? Ah, eu vou cimentar um segundo molar com esse material, eu tenho paredes né, com uma leve, pouca expulsividade, e eu vou ter uma boa retenção da coroa, e aí você pode utilizar esse cimento também mesmo com silicato de lítio. Porém, como eu falei, eu preferia utilizar outras opções antes de um cimento autoadesivo. Não fica indicado, então, você utilizar um cimento fotopolimerizável, porque você vai ter uma polimerização inadequada. Mesmo que você polimerize o adesivo, você vai ter não vai ter uma polimerização aqui adequada do cimento. Então, regiões que não vai estar bem polimerizado, você pode ter problemas, né? Ou até é difícil dizer que vai soltar a peça, mas você vai ter áreas que não vai estar polimerizada esse material. Então, um cimento fotopolimerizável a gente vai utilizar somente para restaurações mais finas, mais delgadas. Então, se eu tiver uma situação como essa, um preparo onde eu tenho esmalte exclusivamente, ou tiver alguma região exposta de dentina, e eu vou utilizar uma cerâmica vítrea, seja ela um de silicato de lítio, uma leucita ou até uma cerâmica feldspática, nossa primeira opção vai ser o material fotopolimerizável. Então, um cimento resinoso convencional fotopolimerizável. E aí eu tenho os vinils, que é o Alcem Vinir, Helix Vinir, Variolink Aesthetic, que tinha o Variolink Vinir, né? Agora mudou o nome. E eu posso também utilizar uma resina flow, uma resina fluida, que a composição é muito semelhante, né? Ele é um material fotopolimizável. Talvez a grande diferença é que aqui eu não vou ter grande variedade de cor, né? Mais alto valor, menor valor, maior opacidade. Então eu vou ter talvez a 1, A2, né? Eu tenho algumas opções, mas também um pouco mais limitado, por exemplo, do que os cimentos vineiros propriamente dito, mas eles acabam sendo até, em muitos casos, depende da marca,
mais em conta. E o sistema adesivo, ele vai ser, então, de preferência, um autocondicionante de 2 passos, onde você vai ter que utilizar o ácido fosfórico no esmalte, né? Ou o de 3 passos convencional, que você vai fazer o condicionamento aí do esmalte e dentina, se tiver presente. Então, essa seria a minha primeira opção. O que eu tenho utilizado já há bastante tempo para laminados é esse ácido fosfórico da Ultra Et, o sistema adesivo Clearfill. Se tem esmalte, eu uso somente o adesivo. Se tem dentina, eu vou utilizar o primer na dentina. Então, condiciona todo o esmalte, vou fazer um condicionamento seletivo do esmalte, primer na dentina e adesivo em tudo. E utilizei muito a Filtech, né, antiga Z350, hoje Supreme. Também utilizo, às vezes, o Clearfill APX da Curaray Flow e algumas vezes Helix Veneer, principalmente quando eu quero trabalhar com cimento, variar alguma coisa de cor, aí eu tenho que usar o Traim para você provar essa cor e eu posso utilizar, então, um Helix Veneer. O Panavia V5, que ele é dual, também tem algumas cores, também já utilizei ele, seria uma outra opção, né? A primeira opção seria materiais puramente fotopolimerizáveis. E eu vou aplicar, então, o adesivo lá no preparo e eu vou polimerizar ele somente depois, através da cerâmica. Se eu utilizar, então, um outro adesivo, eu vou ter um pouco menor a estabilidade da adesão. Até que ponto isso é relevante clinicamente é difícil mensurar. Tá? A gente não tem estudos que são estudos de longo prazo, se você vai ter, né, um grande comprometimento que vai te gerar algum dano clinicamente usar um outro adesivo, senão aqueles 3 que eu coloquei para vocês aqui antes. Então, por exemplo, um adesivo tem primer e adesivo junto, ou até um adesivo universal, eles vão ter uma adesão hoje considerável, principalmente em esmalte, né, com um condicionamento. E aí você pode ter uma adesão interessante. Eu ficaria com aqueles sistemas, mas eu poderia utilizar um adesivo como esse se você não tem, por exemplo, nenhum daqueles, né, um autocondicionante ou um de condicionamento total de 3 passos. Uma outra opção que eu estava falando anteriormente, tá, seria utilizar o adesivo universal com o Helix Ultimate. Você vai ter aquela adesão interessante, ela vai ser um pouco mais limitada do que você utilizar os gold standard, né, os adesivos que você tem como referência, que é o Clearfill, Scott Bond, Optibond, porém pode utilizar e dar um bom resultado, principalmente cimentos que são considerados livres de amina, e você não vai ter pigmentação como os cimentos duais convencionais. Então, uma opção seria, né, você condicionar o esmalte, usar o adesivo e depois a cimentação, e você vai fotoativar tudo através da restauração. Um cimento dual também, então aqui você também vai fotoativar o adesivo através da restauração, tá? Não vai mudar muito, porque a luz vai chegar, só esses sistemas têm amina e ele pode ter uma alteração de cor, vamos dizer assim, não que ele vai alterar, você vai ter uma alteração significativa de cor, mas ele tem uma menor estabilidade do que um cimento fotopolimerizável. Então, sempre o cimento fotoativado, quando a luz chega efetivamente, ele é mais estável que um material ativado quimicamente também. Então, por isso que ele seria, né, não seria a minha primeira opção. E aí, para laminados, eu acho que é uma contraindicação você utilizar um cimento resinoso autoadesivo, mesmo que você condicione o esmalte,
tá? A primeira indicação de sistemas, quando foi lançado no mercado, é que daria para utilizar com laminados, mas já vi casos de colegas reportando manchamento de margem, então eu não utilizaria. Acho que tem materiais mais estáveis e melhores, e a literatura, né, mostra que ele não tem tanta estabilidade assim, então em laminados ele estaria contraindicado, né, principalmente em região estética, mas aqui você teria uma adesão melhor nos sistemas mais convencionais. E por fim, né, nunca se esqueça, se tem esmalte, independente do cimento que eu for utilizar, claro que né, eu não vou utilizar um fosfato de zinco para cimentar um laminado. Então, no caso de um cimento adesivo, né, um cimento resinoso, precisa condicionar o esmalte independente da polimerização ou a química que ele utiliza para reagir. Então, espero ter respondido essa pergunta de qual desses sistemas utilizar, em que situação, e nos vemos aí nas próximas aulas.